Olá, olá, seguidores do Meio Amargo! Hoje eu venho falar sobre a nova versão de A Pequena Sereia. Antes de começar, um pequeno parêntese, já está seguindo o canal do Meio Amargo? Clica aqui em cima, ativa as notificações, isso vai ajudar muito esse trabalho a crescer, é super rapidinho. Obrigado! A primeira surpresa do filme de 2023 é o fato de ele começar com uma citação diretamente a Hans Christian Andersen, que é o criador dessa história original, dizendo que uma sereia não tem lágrimas e, portanto, sofre muito mais. Isso é um tanto sombrio e a gente pode esperar que talvez esse filme não seja uma nova versão inspirada diretamente na animação que a gente já conhece, e sim um resgate da história original, que era muito mais violenta, perversa. Mas é claro que a gente não vai encontrar isso na Disney, não é mesmo? Todo esse lado um pouco mais complexo e perturbado fica nos primeiros segundos mesmo, e o que a gente tem depois é uma celebração do amor romântico. Primeiro, acho importante fazer algumas precisões. Esse filme está sendo tratado como o live action de Pequena Sereia, assim como as pessoas falavam no live action de Rei Leão. Vamos com calma. Embora a Disney tenha tratado dessa maneira, a gente lembra que live action é aquele filme que tem todos os atores sempre à frente das câmeras. No caso do Rei Leão, a gente não tinha leões de verdade, domesticados, atuando. Era apenas uma nova animação. Aquilo não era um live action. Aqui, mais ou menos. Tem toda a parte fora do mar, quando a gente tem de fato os atores atuando em frente às câmeras, aí ok, é um live action, mas tem uma parte considerável no fundo do mar, e aí não, a gente não tem peixes de verdade e siris de verdade domesticados atuando. Claro que é uma nova técnica de animação muito mais realista. Então live action, mais ou menos, mais um híbrido mesmo. Talvez a pergunta mais importante a fazer nesse caso seja o porquê de terem escolhido esse estilo ultra realista para uma história fantástica, mágica e mirabolante como A Pequena Sereia. Comercialmente, é claro que a gente entende. A Disney está refazendo todas as animações clássicas porque são marcas conhecidas. Um novo filme já vai trazer uma legião de fãs, desde os adultos nostálgicos até os filhos deles. Comercialmente a gente sabe que vai dar grana e é por isso que foi feito. A questão é por que dessa maneira, nesse estilo de animação. Isso porque um dos fatores mais interessantes do filme de 1989 era o fato de poder trazer algumas coisas que a realidade e o live action não poderiam fazer. Ou seja, a gente tinha animais dançando, fazendo uma coreografia musical, muitas cores, brilho, música, como um peixe realista jamais faria. Esse é um dos propósitos da animação, é trazer alguma coisa que seja específica a esse tipo de linguagem que a gente não veria no real. Muitas pessoas se encantaram com esse clássico da nossa infância porque ele tinha peixes que não se pareciam com o peixe da feira, ele tinha um siri que não se parecia com o siri que a gente vê de fato numa aula de biologia, e sim animais antropomorfizados, mais arredondados, mais engraçados, com proporções novas. Toda essa subversão era uma das coisas que tornava o filme mais engraçado, divertido e curioso. Aqui, a curiosidade se perde. E a gente está num universo de sereias, existia toda a abertura do mundo para imaginar, inovar a partir dessa tecnologia que é extremamente cara. Vale lembrar que esse filme durou 3 anos para ser feito e custou 250 milhões de dólares. Dessa maneira, muito do encantamento, do maravilhamento e mesmo do humor se perde de imediato. Não tem nada particularmente ou visualmente engraçado nas imagens do Pequena Sereia novo. Muitas coisas mudaram e melhoraram de fato em relação ao filme que a gente já conhecia. O Sebastian agora não tem mais aquele sotaque estereotipado do negro de origem estrangeira. O elenco tá repleto de atores negros, asiáticos, ele é multirracial, como a gente espera de qualquer produção contemporânea. E principalmente a menção sexual que existia em Poor Unfortunate Souls foi retirada por completo. Para quem não se lembra, essa música tinha uma parte em que a Úrsula sugeria para Ariel que para conquistar o homem dos sonhos dela, ela poderia usar a linguagem corporal, e tinha uma coisa que claramente estava sugerindo sexo. Isso foi cortado aqui. Mas se tiveram esses fatores para melhor, a gente também teve muitos mais importantes e mais graves para pior. O primeiro deles é a fotografia e os efeitos visuais. É um tanto estranho quando a gente se depara com uma produção dessas caríssima, que é feita por uma empresa dotada dos melhores profissionais e dos maiores recursos, e encontrar imagens tão escuras. Isso não é um erro, as pessoas não fizeram isso por acidente. É claro que essa obra foi concebida por centenas, quase milhares de profissionais que assistiram essas imagens. A impressão que a gente tem é que os efeitos do fundo do mar não estavam bem avançados. A gente já viu, por exemplo, no Aquaman da Warner, a gente vê agora com A Pequena Sereia da Disney, que a tecnologia ainda precisa melhorar muito em relação à representação dos cabelos se mexendo embaixo d'água, das caudas balançando, porque aqui eles não parecem nada verossímeis.
O som também não sabe muito bem se ele cria alguma espécie de eco, se ele reproduz a impressão de que as falas saem de uma bolha ou se elas são reproduzidas de maneira naturalista. É um pouco uma bagunça. Resta a impressão de que para ocultar esses vários problemas de efeitos visuais no fundo do mar, a solução da Disney foi escurecer muito as imagens para que a gente não perceba os detalhes e para que todas essas falhas fiquem menos visíveis. A gente acaba tendo uma representação do fundo do mar que perdeu muito das cores, do volume, da textura. Parece que a Ariel, as irmãs dela, que aliás não tem nada a fazer nessa história, e mesmo o pai habitam, sabe aquela parte bem profunda do oceano, tipo 200 metros para baixo, onde mal chega a luz? Coitados. A direção de fotografia até tenta colocar alguns momentos neon, ali por exemplo nos tentáculos da Úrsula ou na cena do Kiss the Girl, quando o Ariel e o príncipe estão num barco, mas isso é muito pontual, isso não ajuda a iluminar a cena. É mais um efeito de decoração mesmo. A propósito de Úrsula e de tentáculos, a gente lembra que esse filme tem alguns atores excelentes. Melissa McCarthy é uma gênia da comédia. Javier Bardem não precisa nem explicações, o cara é um dos grandes atores da atualidade. E mesmo assim o resultado de nenhum deles é muito deslumbrante. Não por culpa dos autores, mas pela maneira como eles foram dirigidos. Tanto a Melissa McCarthy quanto o Javier Bardem têm poucas cenas cada um, então eles não são desenvolvidos como personagens autônomos, eles só existem em função da Ariel, eles só aparecem para incentivá-la, para prendê-la no fundo do mar, ou para aprender com ela, etc. E a gente só vai entender um pouquinho da psicologia desses personagens um tanto rasos por diálogos muito explicativos. A exemplo de você era apenas uma criança quando mamãe morreu e o papai proibiu a gente de subir à superfície, diz uma irmã à outra. Se as duas já sabem disso, por que elas estão contando isso uma à outra? É claro que é só para informar o público. Por conta dessa construção um pouco limitada, quando a Úrsula fica insistindo para Ariel, quero você para mim, você será minha, você não vai conseguir cumprir com o desafio, o feitiço e você será minha, a gente pode ficar perguntando por que ela quer Ariel mesmo? Já a Halle Bailey no papel principal, é claro que ela tem uma voz lindíssima, as versões das músicas com ela ficam muito bonitas, porque ela tem não só um timbre, como uma maneira que ela foi dirigida de transformar as músicas em algo muito mais próximo da Broadway, ao invés daquela fantasia de princesas. Quanto às músicas, a Disney tentou trazer uma quantidade considerável de canções novas e reinterpretar com novos arranjos as anteriores. Isso é algo muito positivo, porque daí a gente não encontra exatamente o que a gente já tinha antes. Mas essas canções inéditas não são particularmente memoráveis e nem chegam perto do nível do Kiss the Girl, Poor Unfortunate Souls ou Part of Your World. Um dos problemas centrais aqui é que o texto original precisava de uma atualização para fazer sentido em 2023. Embora se trate de um clássico, familiar, etc., existiam coisas que funcionavam numa animação 2D, lúdica, fantástica, que não fazem sentido quando você está no live action. E também as sociedades não funcionam mais no século XXI da maneira que elas funcionavam nos anos 80. Quando os personagens saem da água e a gente tem uma predominância de humanos, eles agem de maneira super infantilizada. Ariel e o príncipe mereceriam um trabalho muito mais sofisticado sobre as dúvidas, as inseguranças, as incertezas do primeiro amor. E certamente não faz muito sentido hoje a gente reforçar essa ideia de um príncipe generoso, riquíssimo em seu castelo, mas que na verdade só pensa em ajudar o povo e no bem dos mais pobres. Não dá, né? Além disso, se era aceitável nos anos 80 que uma garota abrisse mão da família por total e também da própria voz em nome de um amor romântico do homem que ela mal conhecia, hoje isso é muito mais difícil de convencer. O próprio Frozen, também da Disney, já mostrava que não faz sentido hoje em dia você encontrar uma pessoa, se apaixonar à primeira vista e querer casar com ela. Olha o que aconteceu com a Anna e com o príncipe daquela história. Mas aqui ainda é apresentado como algo possível e desejável que uma garota abra mão da própria autonomia, da própria independência e capacidade de expressão em nome de um sujeito que ela acabou de encontrar. A Ariel fora do mar ainda é tratada de maneira um tanto passiva. Ela basicamente vai para onde a levam, ela responde aquilo que os colegas, os amigos, animais fazem para ela, mas ela mesma não tem muita iniciativa. Olhando por esse aspecto, trazer essa história sem qualquer tipo de atualização em 2023 parece um retrocesso. No final parece que o diretor Rob Marshall, que a gente conhece por filmes como Chicago e Piratas do Caribe, Navegando em Águas Misteriosas, ficou um tanto prejudicado pelo trabalho ostensivo e muito exagerado com os efeitos visuais que ele não soube muito bem manejar. Esse filme não chega a ser a catástrofe tecnológica que foi Cats, longe disso, mas ele também não honra tudo que a gente teve de encantamento do filme anterior. É muito curiosa essa sensação de um filme que já nasce velho, ele parece não fazer muito sentido na sociedade de hoje. Além disso, ele é criado com o ápice da tecnologia mais cara e mais avançada, e mesmo assim, ela não é suficiente para dar conta do fundo do mar, ela só atenua a magia, que é o que a gente realmente gostava no Pequena Sereia. Entre ver a cena de antigamente, com vários peixes, uma coreografia super intricada, colorida, fantástica, e ver agora esse monte de peixe que parece que tá num especial de Globo Repórter ou Discovery Channel, qual você prefere?
É isso. Deixa o seu comentário me dizendo o que você achou de Pequena Sereia e também não se esquece de conferir os vários textos atualizados diariamente em meiamargo.com. Até a próxima!